Bíblia com você, eu vou ser mais rápido e também vou ser mais direto. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 3. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, se for projetado você pode acompanhar ali. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. A minha palavra com você hoje é sobre responsabilidade, direção, preparo. Essas três palavras, tá bom? Vamos ler, vocês vão poder acompanhar a leitura em cima também, podem ler juntos se quiser. Vamos ler todos juntos, está ali a mesma versão. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Amém. Agora é Gálatas capítulo 6, Novo Testamento, carta de Paulo os Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10, eu vou ler, você vai acompanhar aí em cima, vai ser projetado também, mas eu vou ler para não ficar pausando demais, tá bem? Diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade, cuidado, para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio coração, o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos mais uma vez pela sua palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer neste momento, nessa noite, nesse encontro aqui. Cremos que o Senhor tem algo para a gente hoje aqui, nesse instante, e por isso nós estamos aqui rendidos e com o coração realmente desejoso de receber algo que vem de Ti para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já não falo muito bem, o microfone falhando me ajuda bastante, né? Eu não tenho a melhor das dicções, né? Da dicção minha não é grandes coisas, mas se ficar falhando ainda me ajuda bastante. Não seja vítima, não seja o alvo da destruição de tudo. Assuma seu papel na vida, seja responsável, atue e não fique apenas na plateia. É isso que eu quero resumidamente falar com você nessa noite. Não seja vítima, não seja o alvo da destruição, aquele que fica sempre assim, o coitadinho, a pessoa que sempre é o pobrezinho da turma. Pelo contrário, assuma um papel nessa vida que você está vivendo. Seja responsável, seja homem, mulher, mas seja responsável. Atue e não apenas fique na plateia dando palpite. Nesse mês de maio nós estamos em todas as igrejas de Vila Velha e Guarapari, igrejas presbiterianas do Brasil, pensando a respeito da família, tratando sobre a família. E é importante que a gente lembre de que realmente precisamos colocar a família diante do Senhor e não desistir da família que Deus nos deu até agora. Não podemos fazer isso.
Mas uma coisa que eu tenho percebido que atrapalha demais a solução de problemas na família e também em outras áreas é essa terceirização do problema, quando a gente sempre coloca o problema para fora da gente. A gente sempre culpa outra pessoa. A gente sempre dá nome para o problema de é isso, é aquilo, aquele outro, mas nunca é a gente. E não é difícil acontecer aqui conosco que temos seriedade em buscar Adão, ou em buscar a Deus, fazer a mesma coisa que fez Adão, que quando foi perguntado a respeito da sua responsabilidade, o que ele fez? A culpa não é minha, a culpa é da mulher. E a mulher botou a culpa na serpente e no final a culpa então é de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Parece que é fácil para a gente ficar sempre transferindo a responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes. Ainda vem algumas vezes, não com má intenção, mas com a má interpretação. Irmãos, eu, você, talvez, já fizemos isso várias vezes, estudamos uma doutrina maravilhosa como a dos decretos de Deus, da soberania absoluta de Deus, e por isso ficamos descansados a respeito das coisas que nós temos que decidir. Paramos de tomar decisões. Ou toda vez que tomamos decisão e a coisa não funciona bem, a gente fala, Deus que quis assim. Foi vontade de Deus. Isso não é correto. Porque a Bíblia não fala só isso. Volta seus olhos novamente para o verso 3, para o verso 7, 8 e 9 do capítulo 6 de Gálatas. Olha o que diz. Não se engane. Também está na Bíblia falando a respeito disso. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que colherá. É próprio da gente querer pensar e atribuir sempre as coisas aos outros, mas esse verso da Bíblia, essa passagem da Bíblia e tantas outras, não nos deixa ficar pensando apenas como os outros ou Deus é culpado das coisas, mas nós temos participação sim na nossa vida. Por isso a gente precisa tomar a atitude certa, ser responsável. Verso 8, se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno, colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno, colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. E eu quero pensar 3 coisas com você a respeito disso aí. 3 coisas rápidas para a gente pensar a respeito dessa responsabilidade, direção e preparo. Primeira coisa, está nesse verso 7, 8, 9. Lembra que você e eu precisamos sim ser responsáveis. Olha aquela frase lá, não seja vítima, não seja o alvo da destruição. Você é sempre o coitado, tudo de ruim acontece com você. Assuma um papel na sua vida, assuma uma atitude, seja responsável, atue, não seja apenas plateia. Aí vamos pensar em 3 pontos aqui. Primeiro, semear X para colher Y é zombar de Deus. Dá uma olhada no verso 7. A Bíblia diz muito claramente, não se enganem. Ninguém zomba de Deus, o que a pessoa plantar, isso também se fará, ou colherá. É o que a Bíblia ensina, meus irmãos. Então, eu fico assustado como que a gente, às vezes, quer fazer com que as coisas funcionem na nossa vida, mas nós agimos do jeito errado, esperando que tenha uma coisa boa acontecendo depois. Já ouviu aquele testemunho, que não aconteceu aqui, graças a Deus, da pessoa que disse que estava devendo Deus e o povo. Aí ela foi num determinado movimento religioso. E lá foi dado para ela a oportunidade, se ela adquirisse lá um item, não vou fazer propaganda de nada, que senão vai que você queira comprar depois, né? Mas um item lá que tinha lá oferecido, pagava-se tanto e tal, e ela, com aquele negócio, ela conseguia ficar livre das suas dívidas. Olha que coisa mais estranha. Então, resumindo, eu vou na rua, eu compro das pessoas e vou pensar, vamos pensar você que tem alguma coisa para vender. Eu compro de você alguma coisa. Eu fico te devendo. Eu compro mais de outro, fico devendo. Compro do outro, fico devendo. Compro do outro, fico devendo. E no final das contas eu peço a Deus, eu vou numa igreja e peço a Deus para poder dar um jeito nisso tudo. Isso não está correto, gente. Isso não é verdade, não pode funcionar assim. Aquilo que o ser humano planta, ele vai colher. Plantou, então, uma irresponsabilidade de ficar enfiado em conta e não pagar as coisas, é isso que você vai colher. É desespero, é preocupação.
é o telefone tocando e te cobrando. Não dá para ser diferente. Aí na sua família, na minha casa e na sua, a gente semeia coisas ruins e quer colher coisas boas. Ah, mas eu sou crente, eu frequento a igreja. Irmãos, se você está querendo colher Y, mas se você plantou X, você está zombando de Deus. E só a frase falar zombar de Deus, quem quer zombar de Deus? Ninguém quer. Mas é isso que a gente faz quando a gente fica esperando resultados diferentes daquilo que nós estamos fazendo. Deus é presente, poderoso e capaz de mudar todas as situações, mas você e eu precisamos ser responsáveis. Parar de ficar sempre esperando que alguém faça para a gente, ou culpando as pessoas, ou culpando a sociedade, culpando os políticos, culpando a igreja, culpando a família que você teve até agora, a sua criação, porque porque eu sou assim, porque minha família é assim. Para com isso. Semeia alguma coisa da agora para frente. Quer colher X? Planta X. Semeia X. Quer colher Y? Semeia Y. Quer colher coisas boas? Planta coisas boas. Quer colher coisas espirituais? Plante coisas espirituais na sua vida, na vida daqueles que estão perto de você. Não fica apenas esperando a coisa acontecer. Isso não está certo. Você precisa ser responsável. Eu preciso ser responsável. Temos que parar de espiritualizar algumas coisas que não tem nada a ver. É pecado fazer isso. Então você não estuda e vai fazer uma prova, tira uma nota ruim e a culpa é de Deus. Aí você vai orar, Deus me ajuda a fazer essa prova, que eu consiga fazer uma cola aqui rápido. Deus, coloca uma pessoa na minha frente que estudou. Já resolve. Me dá visão além do alcance. É isso? Por favor, gente. Não pode ser assim. Você é responsável pelas suas notas. Você é o único responsável pelas suas notas, pelo seu desempenho na escola, no trabalho. Não adianta ficar colocando a culpa nos outros, não. É terrível isso. E é antibíblico fazer isso. Segunda coisa. Semear o bem ou o mal é uma questão de escolha. Dá uma olhada no verso 7. Se plantar no terreno da natureza humana, colhe morte. Se plantar no terreno da natureza do Espírito, do terreno do Espírito Santo de Deus, colherá a vida. É uma escolha, meus irmãos. É uma escolha que eu e você fazemos sempre. Precisamos fazer. É um negócio que não dá para escolherem para a gente. É eu que escolho, é você que escolhe. Você quer o que para a sua família? Você quer o que para o seu trabalho, para aqueles com quem você convive na semana? Você quer o que para a convivência dessa igreja? O que você oferece para essa igreja? Como família cristã, o que você planta aqui? Porque é terrível, né? Não planta X, quer colher Y. Não dá, não vai achar. Pelo menos você não vai achar. Planta coisas boas, escolha plantar o bem, escolha plantar coisas honestas, escolha ser uma pessoa do bem, uma pessoa que luta pela justiça, uma pessoa que quer realmente ver um país melhor. Tem uma modinha agora, né? O país que eu quero, então não é assim? É o país não sei o quê, país que não falte picanha gorda e barata para fazer churrasco. Pois é, o país, a igreja que eu quero ser, é a igreja onde não falte em mim responsabilidade para tomar atitude nas coisas que me cabem. Eu não posso mudar coisas que não estão diante de mim, que não estão na minha responsabilidade, mas aqui estão comigo, devem ser mudadas por mim. Porque eu não posso mudar alguma coisa lá em Brasília, eu fico paralisado, não faço nada. Não, mas eu não posso mexer lá. Mas o que compete a mim fazer aqui na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, eu vou fazer. Eu não posso ficar paralisado e dizendo que eu não tenho escolha. Tem escolha. Quem semeia para o bem, colhe coisas do bem. Quem semeia para o mal, colhe coisas do mal. Se não quer concordar com isso, briga com a Bíblia. Porque é a Bíblia que fala assim. E não adianta vir com a interpretação tosca e errada dividida, tendenciosa para falar sobre a soberania de Deus, porque eu acredito na soberania de Deus absoluta, não tenho dúvida disso. E creio tanto que Ele me deu essa palavra, na palavra dEle, na Bíblia, para eu obedecer e crer também. Que me faz tomar atitudes e não ficar assim, com o braço cruzado, olhando para o céu, esperando alguma coisa vir. Você é vendedor? Vende. Procura vender, não fica esperando, não. Faça alguma coisa. Semeia coisas boas, então.
Quer melhorar no trabalho, mas não quer melhorar como pessoa. Fica difícil, né? Conheço irmãos que não têm vontade de chamar pessoas crentes para trabalhar, porque ele fala assim, são preguiçosos. Não querem semear. Não querem... Não parecem nada com Zé Alegria. Vocês conhecem o Zé Alegria? Quem conhece o Zé Alegria? Ninguém conhece Alegria, nem eu. É uma ficção. Tá bom? Fica tranquilo. Zé Alegria é o sujeito que foi trabalhar na fazenda. E nessa fazenda, o dono da fazenda era um homem muito bravo, carrasco, nervoso, pagava mal os funcionários, dava uma casa, um barraquinho para o pessoal morar ali. Mas o Zé Alegria chegou lá. O que o Zé Alegria fez? O Zé Alegria, o nome já diz, né? O Zé Alegria pegou e deu uma faxina na casa, pintou o barraquinho dele, botou umas cores diferentes, e vivia trabalhando e cantando, e com a enxada capinando e cantando. Aí o pessoal falava assim, não pode, todo mundo emburrado, trabalhando angustiado, com cara trunfada. Como é que você consegue, Zé Alegria? Esse homem é um homem ruim, esse patrão é um patrão desonesto, ele não trata a gente bem, ele não nos dá boas condições de trabalho. Ele falava assim, olha, eu não posso mudar ele, mas eu posso mudar o que eu sinto a respeito das coisas. E detalhe, eu vim trabalhar aqui, eu que quis. Na hora que não tiver dano, eu procuro outro lugar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar direito. E vou viver melhor. Ele não pode roubar a minha alegria. É o Zé Alegria, né? O que aconteceu com o Zé Alegria? O patrão, mesmo sendo carrancudo, desse jeito que nós já descrevemos, percebeu que ele era um homem diferente e falou, o quê? Deixa eu ver esse homem de perto. Aí ficou observando ele, as atitudes dele, o jeito de trabalhar. O patrão lá, em determinado momento, falou assim, eu estou ficando velho, eu não consigo tomar conta dessa fazenda por muito mais tempo. Preciso arrumar alguém para administrar meus negócios. Quem foi chamado, meus irmãos? Quem foi chamado? O Zé Alegria. Porque o Zé Alegria é contagiante. O patrão foi lá, fez uma visita para ele, chamou ele para tomar um café, tomou um café fresquinho, viu a casa dele sem luxo nenhum, mas com tudo arrumadinho, tudo no lugar, com cuidado. Falou assim, é esse que eu quero para tomar conta dos meus negócios. Agora, os emburrados que já estavam lá há muito tempo, que tinham chegado antes dele, não conseguiram nada. Nenhuma promoção, o salário ficou do mesmo tamanho, porque tem gente que vive achando que a culpa é dos outros. Não produz nada, quer, sabe, sacar alguma coisa. Semear o bem ou o mal é uma questão de escolha. Escolha semear o bem. Última coisa. Semear o bem exige persistência. Mais uma vez, o texto da Bíblia diz para a gente, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Verso 9 de Gálatas, capítulo 6. É uma questão de escolha que exige perseverança. Exige perseverança. Semear. Nós só podemos ver os frutos se a gente for persistente. Se ficar desistindo sempre no início, não dá. Se a gente for até na metade do caminho e não continuar, é ruim. Tem gente que quer desfrutar da bela vista do Morro do Moreno, mas não tem disposição para subir aquele trecho. E esperar, e suar a camisa. Não tem. Ele acha que, não, eu quero bem. Quanto que você quer? Eu quero agora, daqui a pouco não quero mais não. Desiste com muita facilidade, para a qualquer momento, qualquer canseira é suficiente. Suou um pouquinho a camisa e fala, não, já está ficando, sabe assim, uma situação incômoda, não vou prosseguir, para a todo momento. Aí a Bíblia fala que só é possível se nós não nos cansarmos de fazer o bem. Nós não podemos cansar de fazer o bem. Parece que a Bíblia está dizendo para a gente que fazer o bem cansa, né? Cansa mesmo. A gente precisa renovar nossas forças no Senhor, fazer o bem. Então, essas três coisas que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Seja responsável. Não fique botando a culpa sempre nos outros e sendo alvo dos problemas do mundo. Ah, tudo acontece de ruim comigo primeiro. A Lady Murphy eu sou o representante dela aqui em Vila Velha. Eu que vivo todas as experiências. Eu penso que semear X para colher Y é zombar de Deus, é falta de responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis. Eu penso que semear o bem ou o mal é uma questão de escolha, então é a direção que eu e você tomamos. Qual a direção nós vamos dar para a nossa vida, para as nossas escolhas, para aquelas coisas que a gente está fazendo? Qual a direção da nossa vida?
Para que lado você vai? Você está aqui numa igreja evangélica, numa igreja cristã, numa igreja protestante, numa igreja presbiteriana, e isso em si já fecha já coloca um monte de cerca em volta dos nossos pensamentos. O problema é que a gente sai daqui. E quando a gente sai daqui, eu não sei o que dirige a sua vida. Deveria ser a mesma coisa que dirigiu você para cá. Quando você saísse aqui, você deveria sim levar com você os mesmos princípios que são aplicados aqui dentro, porque não tem por que ser diferente lá fora. E semear o bem exige preparo. Precisamos colocar um boné às vezes para semear. Pega na figurinha da semeadura mesmo, né? Para aguentar o sol. Dores podem vir pelo corpo. A gente precisa estar preparado para essas coisas. Persistir, continuar, sermos perseverantes, para que a gente não pare no meio do caminho. Quero contar uma história para você. Não sei, você não deve conhecer esse lugar aí. Alguém conhece esse lugar, Serra da Preguiça? Deu até preguiça de pensar, né? Isso fica lá em Alvorada, que é um distrito de Carangola, em Minas Gerais. Na Grande Carangola, tá, meus irmãos? Vocês conhecem muito bem, que eu já falei para vocês. Esse lugar aí, ó, a foto não está muito boa, isso eu tirei do Google Maps aí. Tá bom? Tá vendo aquele monte lá no finalzinho? Esse aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Acho que esse aí foi uma foto que um amigo meu, petista, mandou. Eu tenho amigo petista, gente. Comunista. Eu falei que eu ia dizer isso no culto, só para ele poder assistir o culto depois. Ele tirou de um outro ângulo, esse lugar aí. O que aconteceu com essa... Por que eu estou te dizendo isso aí? Um dia eu trabalhava na igreja lá de Alvorada, e a gente acabava o culto e ia para a casa de um, de outro, todo mundo solteiro, batendo papo, brincando de alguma coisa, e conversando, e a gente às vezes virava a madrugada fazendo isso. E um dia nós estávamos lá brincando, não lembro de que era, se era bisca, se era outra coisa, uno, não lembro o que era. E a gente vivia falando de subir esse pico. Ele tem 1.400 metros de altitude. E eu falava, vamos gente, vamos, porque eu sei que quando foi meia-noite o pessoal topou. Então vamos. Aí fomos nós. Eu, Rivan, Cristiano, Luiz e Theo. O Theo já esteve aqui, pregou aqui na igreja, né? No aniversário da igreja do ano passado. 5 pessoas. 5 sem juízo. Meia-noite. Mas a gente não tinha ferramenta. Vamos na casa de alguém. Acordamos o senhor lá, que era tio de um deles, para pegar uma lanterna emprestada. Uma lanterna. Um facão. Porque também não tem trilha para chegar lá. Não sei, hoje talvez tenha, mas isso tem uns 15, 16 anos. Não tinha. Mas vamos subir. Alguém já subiu? Não, vamos subir também. E aí fomos no meio do mato, cortando, né, com um facão, uma lanterna que caiu, quebrou, a gente ficou usando, ela tinha que ficar apertando, segurando as peças que ela ficava desmontando. Suamos pra caramba, nos perdemos. Tinha hora que a gente passava perto porque a gente tinha que ficar escalando lugares que não existia trilha, lugar não tem para passar lá. Mas valeu a pena quando a gente chegou lá em cima. É muito alto, dá para ver luzes de várias cidades em volta. E a gente só consegue ver o que está lá em cima e aproveitar o que está lá em cima se estiver disposto a caminhar e perseverar na caminhada, na subida do pico. Quero pegar essa história para te lembrar o seguinte, olha, para mim valeu a pena demais, muito, valeu muito a pena. Mas isso não seria possível se eu tivesse desejado ver o que tem lá em cima daqui de baixo. Nós demoramos 4 horas para subir até lá no topo. 4 horas no meio do mato, aquela situação toda. E enquanto estava no meio do mato, era breu, escuridão profunda, incerteza, desgaste físico, para poder chegar lá em cima, conseguir alguma coisa que a gente curtiu demais. Eu não sei porque que eu não voltei lá ainda, mas agora acho que eu não aguento mais não. Isso aqui tem 16 anos, né? Eu estava um pouquinho melhor de saúde, né? De preparo. O fato é, e quando voltamos, ainda teve um outro prêmio que não deixa eu esquecer disso, né? Pegamos um monte de carrapato ainda na volta, né? Vamos fazer fogueira e ficar passando com as pernas no carrapato assim, para sair, porque era muito aqueles pequenininhos. Mas valeu cada segundo. Essa história valeu demais, a experiência que a gente não esquece. Naquela época a gente não tinha celular do jeito que tem hoje, não temos foto, não temos nada, mas tem a memória toda aqui, ó, das cenas que nós vimos. Sol nascer,
as luzes das cidades ficando fracas e vindo a luz do sol. Coisa linda, coisa maravilhosa, que a gente pode experimentar sem fazer tanto esforço assim, subir no Morro do Moreno aqui. Só que, se você não tiver direção, não se sentir responsável, fica esperando sempre alguém para te carregar nas costas, para subir com você no alto do morro, você não vai conseguir ver nada que está lá em cima. Por isso, meus irmãos, vamos ser responsáveis, vamos agir com responsabilidade. Tinha uma setinha para mostrar lá, ó, o bico lá do bicho, né? Não seja vítima, não seja o alvo da destruição. Sempre tem gente que acha que anda com um alvo nas costas, que tudo de ruim acontece com ele. Para com isso, seja responsável, assuma seu papel na vida, assuma que Deus está te chamando para viver uma vida diferente, Ele está te chamando para ser uma pessoa responsável. Um último texto da Bíblia, eu vou pedir para o pessoal lá em cima colocar, é Lucas, capítulo 6, verso 42. Deus está nos chamando para sermos gente responsável, gente que tem uma direção certa na vida, gente que se prepara para a caminhada, porque assumindo a responsabilidade de viver na direção certa, tem que caminhar, e isso gera algum cansaço, mas mesmo assim não vai desistir. Lucas capítulo 6, verso 42, é o último texto que a gente vai ler e vai orar, e nós vamos passar para o nosso momento da ceia. Lucas 6, 42, que também nos chama a prestar atenção na gente. Porque essa conversa que eu estou tendo com você aqui hoje, meus irmãos, é para você sair daqui pensando em você, como você pode ser melhor, como você pode melhorar, como você pode ser um agente de transformação, de melhoria na sua casa, na sua família. Como que você e eu cada um de nós, no lugar onde Deus tem nos colocado, sermos melhores. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele não é algo que a gente vive apenas pensando para frente só, mas Deus tem feito obra que transforma a gente hoje. A palavra do Senhor para nós hoje é: eu vim fazer que vocês tenham uma vida nova, uma vida diferente. E uma vida diferente não é essa vida de mesmice e de coitadismo. Essa vida onde sempre os outros que têm que me carregar, não. Eu vim fazer de você uma nova criatura, um ser diferente. Te dar a vida eterna e te fazer caminhar com garra para poder vencer as coisas que você tem que vencer. Tem gente que quer derrubar a muralha de Jericó, mas não tem disposição para dar uma voltinha calado em volta da muralha. Tem disposição para falar. Para falar tem. Mas para andar não. Para marchar não. Para fazer o que Deus está mandando não. Aí fica difícil. Vamos ler o texto? Todos juntos, vamos lá. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Meus irmãos, recado dado. Espero que seja um recado recebido do Senhor para você. Não é para olhar para ninguém hoje, é para olhar para si mesmo. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar o cisco que está no seu olho? Você está vendo um cisco no olho do outro, mas tem um negócio no seu olho que você nem está tomando conta. É interessante que a gente faz isso na família da gente. A gente faz isso com outras tantas áreas da nossa vida. Nós sempre achamos defeito no outro. É no marido, é na mulher, é nos filhos, é nos pais. E assim vai, a gente vai terceirizando ou vai jogando a culpa para frente, porque a gente não consegue assumir. A conversa hoje é: vamos tirar a trave que está no nosso próprio olho, vamos semear uma coisa boa, vamos investir em fazer aquilo que é correto, vamos obedecer o que a Bíblia diz, e vamos sim colher os frutos das nossas atitudes, porque ninguém consegue zombar de Deus. Deus não fica impressionado com nada. O que você plantar, o que eu plantar, eu vou colher. É claro, pela graça de Deus, muito do que nós intentamos de ruim não dá certo, mas isso não nos dá direito de viver uma vida irresponsável, uma vida assim, deixa a vida me levar. Não, vida leva eu. Não, eu vou levar a vida do jeito que Deus está mandando, eu vou ser um agente responsável por aquilo que Deus está colocando na minha mão. Ah, porque meu filho é difícil. É seu filho, cuida dele, educa ele. Para de falar que ele é difícil. Para de achar que ele é o pior que os outros. Porque você é um agente de transformação. Planta coisas boas e espera que Deus dê a oportunidade de colher coisas abençoadas na vida do seu filho, da sua filha, seja o que for.
Bem, acho que já deu para entender o recado. Amém, meus irmãos? Vamos orar então e nos preparar para a ceia do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Eu te peço que o Senhor me dê capacidade de colocar em prática aquilo que eu estudei e vim trazer aqui para os irmãos nessa noite. Não deixa, Senhor, que eu fique distraído e que eu aceite esses pensamentos bobos, infelizes, de achar que aquilo que eu estou vivendo é por culpa das pessoas. Não é. Eu sou uma pessoa responsável diante do Senhor. Eu preciso ser consciente disso cada vez mais. Eu preciso fazer o que está à minha disposição, está dentro do meu limite para fazer e fazer com que as coisas sejam diferentes em volta de mim. Eu quero fazer isso cada vez mais. Me perdoa, Senhor, porque por causa de preguiça, por causa de aceitar pensamentos indevidos, muitas vezes eu coloquei nas costas do Senhor a culpa dos meus erros. Ah, Deus é que quis desse jeito, sendo que eu fiz a escolha. Te peço perdão, eu espero que isso aconteça com cada um de nós, que a gente tenha a hombridade, sabe, a seriedade de falar com o Senhor claramente aquelas coisas que a gente vive colocando a culpa no Senhor, ou no Brasil, ou nos políticos, mas que é responsabilidade nossa. E nos dê, Senhor, a capacidade de fazer diferente, de semear coisas boas em todas as áreas da nossa vida. Nossas famílias correm perigo, Pai. Nossos lares estão sendo assim atacados com muito ímpeto pelo mal. Mas nós cremos que a colheita que o Senhor está abençoando, ela não vai ser derrubada por nenhuma semente ruim. Aquilo que é trigo vai permanecer, mesmo que misturado com joio até o final, mas o Senhor vai fazer a separação do trigo para o seu lado. Nos dê a capacidade de semear coisas boas, coisas corretas, coisas que te agradam o coração, coisas que são próprias do Evangelho. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém.